Pessoas difíceis de lidar, um olhar sistêmico sobre essa questão. Olha os tipos de pessoas que eu quero trazer para você hoje, que certamente estão presentes na sua vida e que eu entendo que são difíceis da gente lidar. As que batem na mesma tecla, que ficam falando sempre sobre o mesmo assunto. Aquelas que não têm ação nenhuma, que parece que já morreram. Aquelas pessoas que reclamam o tempo inteiro da vida, reclamam de você, reclamam das coisas que você faz. As que concordam com tudo que você fala, que é extremamente chato também quando a pessoa fica concordando com tudo que você fala. Depois a gente tem aquelas que sabem tudo. Nossa, você não sabe absolutamente nada. Aliás, você não tem nada bom nessa vida. Tudo. Pessoa, ela que sabe, tudo dela é melhor, tudo ela é sempre ela. Ninguém mais entende absolutamente nada. Tem as pessimistas também. Vamos falar sobre as pessimistas. Pessoas que ficam reclamando o tempo inteiro e parece que nada tá bom para elas. Sabe aquela história de o copo meio cheio, copo meio vazio? Para essas pessoas é sempre copo meio vazio, não tem copo meio cheio. Depois a gente tem as pessoas indecisas, que não sabem se vão ou se ficam, não sabem se vão ou se ficam. E com essas pessoas indecisas, como é que a gente faz para lidar com essas pessoas? Qual é o trabalho que a gente tem para poder se relacionar direito com essas pessoas? E por fim eu deixei para você uma categoria que eu acho que é uma categoria talvez das mais difíceis que a gente tenha, que são as pessoas grosseiras e agressivas na nossa vida. Mas aqui eu quero te fazer, então olha, coloquei vários tipos aí para você, eu já vou falar sobre eles e vou falar como é que a gente faz para lidar com eles a partir de uma visão sistêmica. Mas antes eu gostaria de te alertar sobre algo. Eu quero te lembrar sobre uma coisa, né? Eu quero te lembrar sobre o que Sócrates disse lá atrás. Na verdade, assim, o que um amigo de Sócrates falou para ele foi isso que criou toda a condição de que a filosofia existisse e que a gente chegasse na psicologia como a gente chegou. Conhece-te a ti mesmo. Veio um general amigo dele e disse, olha, eu encontrei uma frase que estava escrita assim, conhece-te a ti mesmo. E outra lá também me disseram que você era a pessoa mais inteligente do mundo, que você era a pessoa mais esperta do mundo. E aí Sócrates saiu perguntando para todo mundo, querendo se entender. Então, o primeiro passo é você se reconhecer e você se entender dentro desse processo. Isso a visão sistêmica nos traz. Sabe, a gente tem que entender o seguinte, daqui a pouco eu vou falar como lidar com esses personagens aí. Já. Fica aí no vídeo porque eu já vou falar como você lida com eles. Algumas pessoas talvez adiantem. Se quiser adiantar melhor, pode, vai lá e você já vai saber mais no final do vídeo como você lida com essas pessoas. Mas olha, presta atenção. Então só quero te fazer esses alertas nesse início. Uma das coisas que as constelações nos mostram, que a terapia sistêmica nos mostra, que é o seguinte, é que muito daquilo que a gente é hoje veio através da nossa família. Então eu estou te falando que o ponto inicial para tudo, para ter um bom relacionamento, para ter uma vida legal, é autoconhecimento. Quanto mais você se conhece, quanto mais você conhece da sua família, quanto mais você entende dos processos que te envolvem, melhor vai ser. Então você precisa saber disso. Para que isso? Para que você tenha uma comunicação eficiente, eficaz com as pessoas que estão ao seu lado. Muitas das questões que são difíceis de lidar com essas pessoas têm a ver com essa questão de comunicação. Como é difícil para a gente se comunicar. Sabe, tem um outro lado aqui que também é muito interessante dentro do autoconhecimento. O autoconhecimento nos traz a percepção de que, nos permite enxergar e nos traz a percepção de que existem sempre, no mínimo, 3 verdades. A minha verdade, a sua verdade e uma verdade dos fatos. Aquela verdade que se desenrola entre nós dois, entre eu e você. Então tem a minha verdade, tem a sua e tem a verdade dos fatos. É bom que eu saiba disso quando eu for lidar com essas pessoas. Porque veja, lidar com pessoas difíceis é lidar com as minhas questões também. Depois um outro ponto que a gente precisa sacar, que é importante que a gente tenha, é entender que ninguém é santo, que não adianta a gente ficar reprimindo as coisas nessa vida. Achar que lidar com pessoas difíceis é sempre dizer, ai, tudo bem, não tem problema, ele é assim mesmo, porque ele não teve um bom desenvolvimento, porque não teve isso, porque não teve aquilo, tá bom, tá tudo bem. E por fim tem uma coisa que eu acho que a gente precisa fazer sempre, que é o seguinte, é abrir mão do controle. A gente tem que entender que a gente não consegue estar no controle de tudo o tempo inteiro, que a gente não consegue estar à frente de tudo o tempo inteiro. Isso bate com algo que a gente vai ver daqui a pouco. Então não existe certo e errado, não existe belo e feio, existe uma visão de mundo. A gente tem visões no mundo e como a gente lida com essas visões. Mas tem 3 tipos de pessoas também, 3 categorias, vamos dizer assim, grandes categorias,
nas quais talvez a gente se encaixe. E a gente tem que entender essas coisas a partir do sistema. A gente tem que entender que quando a gente faz parte de um sistema, e quando eu digo de sistema, talvez, minha família, não é só sua família, é a sociedade que você vive. Sua família é o seu sistema de origem, mas tem os sistemas onde você está envolvido. E existem 3 grandes categorias dentro desses sistemas. A primeira delas são aquelas pessoas que são extremamente reativas. Tudo que você fala, elas já se armam. Já parece que já vem com um saquinho de pedra na mão, pronto para te jogar. Então existem pessoas que são extremamente reativas, mas tem aquelas que são proativas, não é? Pessoas proativas são aquelas que correm, que fazem as coisas, que estão sempre buscando as coisas. E tem as pessoas que são extremamente assertivas. Assertivas são essas pessoas que elas vão se posicionar, elas têm uma postura, elas se posicionam o tempo inteiro. Elas estão se colocando e estão se posicionando. Então nós também temos que entender que, cara, como é que a gente se alinha com determinadas coisas? Então a gente já tem os nossos alinhamentos. E isso vai facilitar ou dificultar a minha relação com as pessoas. Porque eu diria para você o seguinte, tem um professor meu que uma vez me falou algo que foi magnífico, foi maravilhoso assim, e que eu uso até hoje. Eu disse para ele, professor, matemática, é muito difícil estudar matemática, é muito difícil, a matemática é muito difícil. Aí ele disse, e qual que é a matéria fácil? Falei, bom, a matéria fácil é educação artística. Ele falou, então, muitas pessoas vão achar que educação artística é a difícil. E aí ele disse assim para a sala, escuta, quem acha que educação artística aqui é difícil? Várias pessoas levantaram a mão. Então naquele dia eu comecei a entender, eu comecei a perceber que a dificuldade, a grande dificuldade existe é para a gente. E que essas pessoas difíceis são talvez o nosso grande exercício de vida, de como a gente vai lidar com elas. Mas vamos falar agora sobre elas e vamos ver como é que a gente pode lidar? E vamos ver o que está por trás e que de repente pode nos ajudar? Mas antes de falar disso, eu também quero te falar de uma outra coisa. No final desse vídeo eu vou colocar uma visão para você sobre a empatia, que é uma visão. Porque para todo esse processo, nós precisamos ter empatia. Para tudo que nós vamos falar a partir de agora, a gente precisa ter empatia. Mas eu quero te colocar uma visão sobre a empatia que vem do nosso querido Bert Hellinger, que trabalhou muito dentro e trabalha muito dentro das constelações sistêmicas e familiares, que é uma visão, no mínimo, para a gente refletir quando ele fala sobre empatia. Então já nós vamos falar sobre empatia. Vamos falar sobre essas pessoas difíceis. O que são as pessoas que batem na mesma tecla, que ficam ali constantemente falando sobre o mesmo assunto? São pessoas que têm pouca referência. E essas pessoas que têm pouca referência, talvez sejam pessoas difíceis de lidar também, porque são as referências que nos ajudam a julgar com menos impacto. Julgar, todo mundo vai julgar uma vida inteira. Mas para ter menos impacto, quanto maior for o número de referências que a gente tem, melhor vai ser. Então o que nós podemos oferecer para esse tipo de pessoas? Pessoas que batem sempre na mesma tecla, talvez a gente possa oferecer referência para elas. Trazer uma referência nova. E trazer uma referência nova, às vezes não quer dizer que a gente... Olha, anota bem isso que eu vou te falar agora. Nem sempre a gente tem que chegar num acordo. Essa história de que a gente tem que ter acordo com as pessoas é uma bobagem. Às vezes a gente só tem que trazer algo para alguém. A gente fala, deixa algo com alguém e sai, tá tudo bem. Uma nova referência que a gente pode oferecer. Isso para os nossos filhos, isso para os nossos pais, isso para os nossos amigos. Depois tem aquelas pessoas que quase não têm ação. Pessoas que estão paradas, que quase morreram. Talvez essas pessoas estejam passando por alguma dificuldade. Então a gente tem que entender o seguinte, quando a gente diz que ela não tem ação, talvez ela não tenha ação num determinado aspecto da vida. E a gente só está se relacionando com ela naquele aspecto. Talvez aqui a gente tenha que olhar de uma forma mais ampla e entender o que é que paralisou essa pessoa. O que será que fez com que essa pessoa ficasse paralisada? O que me paralisa e o que paralisa alguém? São mais as questões emocionais do que as questões físicas. Existe uma diferença entre limite e limitação. Pessoas que não têm ação, elas têm limitações. E não é uma questão de limite, mas limitações. Talvez elas tenham crenças, valores que estão desatualizados. Aquelas que reclamam de tudo. Pessoas que reclamam de tudo, às vezes são pessoas que buscam em você uma postura.
Tanto essa, então as que reclamam de tudo e as que concordam com tudo, são pessoas que estão buscando, de certa forma, em você, muitas vezes, uma postura. Elas querem de você, não uma postura, elas querem não apenas uma postura, mas elas querem que você entre num papel. Elas não estão buscando uma postura. Melhor isso, não estão buscando uma postura, mas estão buscando em você um papel. Elas querem entrar, talvez, no papel de filho, de filha, de que você possa fazer algo por elas, como se você pudesse dar uma solução para elas. Essas pessoas, a gente tem que trabalhar com elas e auxiliá-las e talvez entender que elas estão buscando esse papel já nos ajude. Trabalhar com elas e oferecer para elas uma possibilidade de que elas entendam que muitas coisas não estão acontecendo por elas. E que elas, se elas reclamam de tudo, é porque elas querem entrar de fato num papel de vítima ou num papel de criança. Não aceite os papéis, pule fora deles. Aqueles que sabem tudo, aqueles que querem se colocar acima de todo mundo, são pessoas extremamente arrogantes. São essas pessoas que, na verdade, talvez tenham um grande medo de se relacionar com o mundo e se relacionar com a vida. Quando você tiver alguém arrogante na sua vida, vou te dar uma dica. Fique apenas no conteúdo e não na forma. Preste atenção no conteúdo daquilo que ela está trazendo. Se você ficar mais conectado com o conteúdo, talvez você entenda por que ela está utilizando essa forma de ser. Talvez seja uma grande proteção. Ali talvez tenha uma criança indefesa, completamente indefesa. E isso não quer dizer que você não tenha que se posicionar, você não tenha que se colocar. É nesse momento que a gente precisa ser assertivo, em que a gente tem que vir para e passo com esta pessoa e às vezes ser duro. É nesse ponto em que às vezes a gente tem que deixar alguém falando sozinho. Sabe, como a gente lidaria com uma criança rebelde? É da mesma maneira que a gente poderia fazer. As pessimistas, essas pessoas pessimistas, elas estão querendo algo da gente também. De alguma maneira, elas querem que a gente ofereça para elas algo que elas não puderam receber na vida delas. Então, elas querem, de alguma forma, que a gente caminhe com elas, que a gente diga para elas assim, ai sim, você tem razão. Veja que em muitos momentos nós estamos levando, essa pessoa está nos levando a entender que o que ela quer da gente talvez seja algo que a gente não pode oferecer. Ela quer que a gente entre num papel que ela não pode oferecer. Os pessimistas, eles normalmente não fazem trocas. O equilíbrio não se dá, a terceira lei não funciona. Essa lei de compensação fica truncada, ela não anda, ela não começa. E os indecisos? Os indecisos, eu estou falando muito rápido assim, porque eu não quero tomar muito seu tempo não. Mas eu acho que já é um ponto de partida para você poder estudar algumas coisas ou pensar em algumas coisas. Os indecisos normalmente são pessoas que sofrem demais por ansiedade, que sofrem demais pelo futuro, pelas coisas que vão acontecer no futuro. Então eles têm dificuldades em dar um passo porque eles muitas vezes ficam medindo o que vai acontecer e sofrendo por antecipação. Com essas pessoas, nós podemos ajudá-los, a gente pode oferecer para eles uma possibilidade de que eles estejam mais no presente, em que eles vivam as coisas do presente. As coisas do presente nos ajudam a criar pontos de decisão, nos ajudam a perceber se a gente está indo por um caminho certo ou errado, se aquilo está ok, certo ou errado para a gente, né? Se está ok, não está ok, se está sendo positivo ou negativo na nossa vida, se está funcionando ou não está. Então é o presente que nos ajuda a fazer isso. E as pessoas grosseiras e agressivas? Com essas pessoas grosseiras, então lembre, ajuda essas pessoas indecisas a colocarem o pé no presente. Traga-as sempre para o presente. E os grosseiros e os agressivos? Os grosseiros e os agressivos normalmente estão criando processos de extrema transferência e colocando sobre a gente dores que não são nossas. Com os agressivos, às vezes, é melhor a gente sair do que a gente ir para o embate, para a luta, porque é isso que ele quer. A agressividade, essa grosseria, essa agressividade, é uma forma dele ser recompensado por algo. E é uma forma de, muitas vezes, ele reconhecer, ele talvez potencializar aquele benefício oculto que ele tem dentro de uma relação. E o que significa um benefício oculto? Ele é agressivo, ele é grosseiro com alguém e no final ele diz, está vendo?
é assim mesmo, ninguém nunca está comigo, ninguém olha para mim, ninguém... Então, com essas pessoas, a gente tem que lidar também de uma forma muito assertiva. E o que significa uma forma assertiva? Colocar para elas sempre as coisas... Porque o grosseiro e o agressivo, isso que eu vou te falar agora é bem legal. O grosseiro e o agressivo, ele coloca sempre as coisas sobre você. É sempre você. É isso, é aquilo, ele está colocando as coisas no mundo. Então, para essas pessoas, o que a gente pode fazer? A gente pode colocá-las em contato com sentimentos. Esses sentimentos e as emoções, que são outros sentimentos e outras emoções, que não sejam a raiva, nós podemos colocá-los em contato com isso. E a gente pode colocar para eles também o nosso sentimento. É como se a gente oferecesse uma nova referência para essas pessoas. É como se a gente dissesse, olha o que isto causa em mim. E é nesse ponto em que às vezes a gente deve sair. A gente entra e a gente sai. E aí eu vou te colocar uma coisa agora que é bem legal e é bem legal mesmo. Bert Hellinger falou muito sobre isso, sobre empatia. As pessoas sempre dizem que empatia, talvez assim, para a gente ter excelentes relacionamentos, a gente tem que ser empático o tempo inteiro. Talvez não. Talvez a empatia seja um movimento para a gente entrar, enxergar o mundo dessa pessoa. Porque empatia é isso, né? Ir para o lugar do outro. Entrar, enxergar o mundo dessa pessoa. E uma vez que eu tenho enxergado o mundo dessa pessoa, eu devo sair. Eu devo sair e voltar para cá para oferecer a essa pessoa novas referências, novos pensamentos, novos movimentos, que talvez sejam básicos para que ela possa fazer a mudança que ela quer, para que ela possa talvez reconhecer algo, porque é necessário que ela reconheça algo. Tudo isso, no fundo, esses tipos de pessoas difíceis que eu te coloquei, são padrões, são definidos por padrões de comportamento. São padrões de comportamento que levaram essa pessoa até o ponto que ela está. E é só quando ela pode trabalhar esse padrão de comportamento é que ela pode mudar algumas coisas. E se ela tem um padrão de comportamento, ela o tem porque ela está ganhando algo agora. Porque ela está tendo um benefício com isso. E benefício não quer dizer que seja positivo ou negativo. Benefício é só um benefício. Pode ser que ela esteja tendo um benefício. O benefício talvez seja se proteger, o benefício talvez seja viver, o benefício talvez seja fazer parte da família dela, inúmeros benefícios que ela pode ter. Então, é necessário que a gente auxilie. Então, para isso, eu preciso me conhecer bem. Bom, espero que tenha te ajudado hoje e tenha te colocado para refletir. Veja, os vídeos são sempre para isso. São sempre para oferecer para a gente possibilidades para a gente refletir. Ninguém vem aqui com uma solução, a solução final. Seria uma bobagem alguém imaginar que tem uma solução final. Ah, eu tenho a solução para as pessoas. Não, eu tenho uma colaboração para você, para lidar com pessoas difíceis. Espero que tenha colaborado de alguma maneira. Ó, vou deixar 2 playlists para você, a primeira aqui e uma outra aqui. Lembra de assinar o canal, clicar no sininho e a gente se vê num outro vídeo, num outro dia, tá bom? Um grande abraço, até lá. Valeu!